Olá! Vídeo dessa semana, dentro da linguagem da psicossomática, eu vou falar sobre o puerpério. Uma pessoa muito querida me pediu para falar sobre o puerpério. E então, se alguém não sabe, puerpério é aquele período que é reconhecido, né, pós o nascimento do bebê, pós o parto. Então, o puerpério, ele marca um momento de profundas transformações daquele corpo que antes estava adaptado, equilibrado com a barriga. Essa barriga já não é mais a mesma, é uma barriga diferente, com um seio que antes, né, tinha uma função, ganha uma outra função. Mudanças de papéis, mudanças da dinâmica da casa. Se não havia um filho antes, a dinâmica de ser mãe, então pela primeira vez, se já havia um filho, de ser mãe pela segunda ou terceira vez. Ou seja, é muito normal que as mulheres no período do puerpério se sintam um pouco estranhas, um pouco às vezes desconectadas, com algumas oscilações até de humor, de segurança para de repente uma insegurança muito grande. Então é um período sim de grandes adaptações. Então o puerpério ele tem início com o nascimento do bebê. E a hora que esse bebê nasce, essa mãe tem a grande missão, e é uma parte muito mais daí da maternidade. O pai ele vai entrando, mas nesse primeiro momento é uma parte da mulher se conectar com aquela criança e entender o processo daquela criança, os choros, como é que eu faço para amamentar, quando é que essa amamentação fica mais tranquila, quando ele fica com mais cólico, fica mais intranquilo, ou seja, é estabelecer uma sintonia muito fina, é reconhecer a dinâmica entre mãe e bebê. Então vai ser instaurada esta dinâmica. E aí a gente acaba lidando, e eu acho que o puerpério ele sempre traz muito essa dualidade, que muitas vezes a mulher ela se sente plena, empoderada, ela exerceu a função máxima de geração de vida. E ao mesmo tempo, esse fato de sentir-se tudo e tão empoderada, ao mesmo tempo é sentido como algo muito difícil, às vezes um peso muito grande, e às vezes ela se sente literalmente sugada, né? Tinha uma pessoa que falava que às vezes ela se sentia uma mamadeira ambulante, que o bebê chegava perto dela e já virava a boquinha já querendo aumentar, e algumas vezes ela estava exausta, cansada, porque este início ele suga realmente, literalmente, né? O bebê suga não só o leite, mas a mãe também. Então é um processo que acaba sendo neste início um pouco solitário, porque é sim esse chamado da mãe nesse entendimento com o filho. Mas quando eu estou falando isso não significa que os homens não podem ir aproximando e fazendo este papel da paternidade. Então, às vezes, né, eu via muito isso no tempo que eu trabalhava no hospital, que às vezes algumas mulheres não conseguiam de jeito nenhum amamentar. E aí, na hora de dar a mamadeira, muitas vezes era acalentado sim, então, com o pai. Então, o pai às vezes pode dividir essa função. Embora esse início da vida do bebê, é muito importante estar próximo à mãe, por quê? Porque esse bebê ele ouviu a batida do coração da mãe. É algo muito familiar. A voz da mãe tem um tom, um timbre que é familiar e que costuma acalmar mais o bebê. Por isso que muitas vezes, então, o pai pode entrar. E se esse pai conversou com este bebê na barriga, com certeza a reação do bebê diante do pai vai ser já mais positiva e mais possível de ter uma vinculação. E até ir entrando neste trabalho de introduzindo essa pegada paterna. Porque eu sinto que o homem, e aí vamos falar um pouquinho do papel do homem, o homem tem um papel muito importante nesse início, né? Não no início, aliás. Ele tem um papel muito importante nessa educação e nessa passagem de conteúdos que só o masculino ali pode estar passando. E eu vejo muito claro que nós mulheres, quando a gente vai pegar um bebê, a gente tem todo um cuidado, a gente já tem um formato, a gente já consegue aconchegar. E aí eu brincava quando eu dava palestra falando assim, que parecia uma valsa. A mulher ia no berço e pega o bebê com uma harmonia, vai dar banho com muito mais harmonia, com muito mais jeito. Nós temos uma motricidade mais fina. O homem, quando pega o bebê, ele não pega com toda essa harmonia, ele pega num solavanco. E eu brinco às vezes que parecia que estava tendo um pagode ali, né? Porque é uma pegada mais firme. E isso tudo é muito interessante para o bebê.
Nos primeiros meses, um pouco menos interessante, mas a partir já dos 4, 5 meses, essa pegada do jeito mais firme do homem é muito interessante sim para este bebê. Então é uma hora que realmente um papel talvez mais passivo que o homem tinha, porque enquanto está tendo essa dinâmica da mãe com a mulher, o homem tem um papel talvez um tanto quanto mais passivo em relação à criança. Mas o papel fundamental deste homem muitas vezes é proteger esta mulher para que ela tenha um ambiente de menos problemas externos, de menos conflitos externos. Então este homem faz esse papel de proteger a cria, né? E proteger a mãe que está nutrindo essa cria. E isto é fundamental. Então, para ajudar a viver essa dualidade do tudo de bom e tudo de ruim, é fundamental entender que em várias situações, durante o puerpério, você vai se sentir plena, adequada. Consigo fazer a leitura do choro do meu bebê, consigo solucionar a febrinha, me sinto segura. E vai ter vezes que você vai ter tentado de tudo e vai se sentir às vezes incapaz. Vai sentir que às vezes não sei se eu tô sendo uma boa mãe, ou fiz alguma coisa errada. Ou seja, a entrada para a maternidade, a vivência do puerpério, ela pode ser tranquila e fluida, ou ela pode ser mais caótica se eu não fizer esta dança de ir tirando as culpas, tirando os excessos de tem que, tirando esse desejo muitas vezes ideal e perfeccionista de dar conta de tudo. Uma pessoa que se abre para a maternidade, para a paternidade, ela precisa entender que erros vão acontecer e que está tudo certo. E um puerpério pode se tornar não saudável ou problemático quando a gente impõe esse ritmo de ter que dar conta de tudo. Você está aprendendo a ser mãe. Você vai precisar reajustar todas as suas relações. Se você trabalha, você vai precisar fazer reajustes no seu trabalho. Se a dinâmica da sua casa tinha um ritmo, vai precisar reajustes nesse ritmo da casa. A dinâmica homem e mulher também ficou alterada. Essa mulher precisa passar pelo desafio de um corpo que antes pertencia a ela, que ela tinha um prazer e se relacionava desse corpo de um jeito, de repente é um corpo que é um corpo nutridor, né? É um corpo que está em adaptação e que tudo lá dentro, na sua maravilha, está voltando ao normal, mas não na normalidade que às vezes a gente esperaria ou desejaria. E uma coisa que eu acabei de lembrar também, às vezes eu via muito as mulheres se sentirem muito plenas quando as pessoas iam fazer visitas e aí eles olhavam pro bebê, ai que lindo, e aquela mãe ficava muito feliz. Mas ao mesmo tempo algumas experimentavam uma sensação de, e eu? Feliz porque estava todo mundo curtindo a cria, mas e eu? E algumas mães se sentiam culpadas, porque às vezes se sentiam realmente deixadas de lado. E isso geralmente quando o companheiro ou a família não consegue dar este espaço para que a mulher possa manifestar todos os tipos de sentimentos e até mesmo a instabilidade emocional que é muito normal nesse estado de adaptações. E o que a gente percebe muitas vezes é que a sociedade está muito preparada para o nascimento do bebê, para a vinda do bebê, mas não está muito preparada para justamente essas alterações emocionais que a mulher passa. São mudanças profundas, física, emocional, né? Social, de papéis. Então, precisamos abrir o olhar de que vamos acolher a vida e este bebê que veio e acolher também esta mulher que está vivenciando o puerpério e que está modificada. E aí essa mulher vai poder expressar mais esses sentimentos e não vai ficar no paraíso ou no inferno, aliás, né? Da culpa, né? Da culpa, porque às vezes eu penso, nossa, será que eu deveria mesmo ter sido mãe? Será que maternidade era para mim mesmo? E aí isso gera um caminhão de culpa. Então nós precisamos também tirar um pouquinho essa culpa que a maternidade muitas vezes traz para algumas mulheres, porque talvez se cobrem demais. Então ser mãe é um chamado muito lindo, né? Você respondeu a esse chamado. Então tira, né, as obrigações,
tira essa cobrança ideal do que deveria ser. E uma pergunta que eu deixo é: quando as questões do puerpério se aproximam, pensa, o que eu preciso transformar em mim para viver melhor esta fase? Qual é o desafio, né? Se eu estou enfrentando algum problema, isso significa que eu preciso transformar algo. Então pensa, qual é a transformação? Agora é tempo de encaixe, de adaptação. É tempo de deixar aquilo que foi, né, para trás e olhar para aquilo que eu tenho no momento presente. Então, sim, novos enquadres são necessários. Então, o puerpério, para que a gente viva um puerpério dentro disso que é normal com todas as mulheres, a gente precisa de muita flexibilidade. E sempre se perguntar, né, o que eu estou precisando transformar? Se eu estou muito irritada, o que eu estou precisando transformar? O que eu estou precisando deixar? Se eu me sinto muito insegura, tá, quais pessoas às vezes eu posso trocar? Ou será que eu estou me cobrando demais? Se eu estou com dificuldade com o meu corpo, será que eu não tenho que olhar que esse corpo, ele realmente se transformou para acolher tudo isso? Né? E ele está em processo de adaptação. Então qual é o meu momento? O que eu preciso fazer por mim? Como é que eu crio um tempo para mim, apesar de ter sim agora essa nova vida que tanto depende de mim? Então, o chamado da mulher, né, é cuidar, se responsabilizar por esta cria e não esquecer que o primeiro chamado dela, né, antes do bebê vir, era com ela. Então, precisamos ter a habilidade de abrir esse espaço do bebê e mamãe. Tempo para o bebê e tempo para a mamãe. Bom, acho que era isso. Tem tanta coisa, mas acho que eu queria falar isso em relação ao puerpério, para que tenha um puerpério saudável, fluido. Precisamos transformar. Beijos! Boa semana a todos! Tchau!